Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Espaço Unisanta de Primavera. Já que estamos nessa estação, eu inventei esse nome novo. Bora lá! Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, especialista em arqueóloga subaquática e hoje eu estou aqui no quadro Cá Entre Nós do Espaço Unisanta. Vem assistir! A segunda noite de palestras da Semana de Comunicação da Unisanta teve um convidado especial. Ele veio até a universidade para falar sobre o mercado audiovisual e as possibilidades para os futuros jornalistas. Fica ligado! Essa semana de comunicação trouxe muitas novidades aos estudantes da área. Isso porque o tema Os Desafios dos Próximos 25 Anos da Comunicação abriu um leque de possibilidades quanto ao mercado de trabalho. E o segundo dia abordou a criação e conteúdo no audiovisual. É comum que você possa fazer um produto aqui no Brasil que vai ser apresentado em outros países, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu creio que é um mercado muito promissor, até porque estão surgindo várias TVs a cabo, né? Proliferou, e mesmo na internet, no YouTube. Então, acho que é um mercado muito promissor, né? Márcio Tadeu, formado em jornalismo pela Unisanta, começou pelo repertório. Ele já atuou como assessor de imprensa, repórter e atualmente trabalha como roteirista. São 13 anos de bagagem, 62 programas e mais de 300 roteiros de merchandising e novelas. Isso sem abandonar a técnica do jornalismo. Eu, como roteirista, eu costumo brincar que eu sou um jornalista que atua como roteirista. Então, quando eu escrevo uma história, quando eu crio uma história, seja um reality, seja um documentário ou uma série de ficção, por exemplo, quando eu penso jornalisticamente o que é relevante, quais os assuntos estão sendo discutidos hoje em dia no Brasil, né? Como que eu vou, no caso de um documentário, de um reality, é o olhar jornalístico, né? Porque eu vou encarar aquela realidade que vai ser documentada. O palestrante também abordou os pontos importantes para quem deseja atuar na área audiovisual. Domínio da língua portuguesa, hábitos de leitura, interesse e curiosidade, repertório, criatividade, domínio técnico e também domínio de línguas estrangeiras como inglês, espanhol e francês são pontos relevantes. Com boa vontade e esforço, tudo é possível, principalmente agora que um celular e um computador podem virar ferramenta de trabalho. Hoje em dia, você pode produzir, você pode realizar na internet a mesma coisa que você produziria para a televisão. Isso pode abrir portas, né, para jovens profissionais, por exemplo, que podem produzir para a internet. Acontece que também tem o seu lado ruim, né? O YouTube, né, os influenciadores, eles estão sobrecarregados, né? Já tem muito. Então, o que vai fazer diferença a partir de agora, eu acho que é o conteúdo. E aí, anotou as dicas? Eu anotei. Fique calmo porque a 20ª Semana de Comunicação não fica por aqui. Amanhã tem mais e é o repórter Caio Nunes que vai trazer mais informações e palestras para você. A arqueologia é um assunto pouco falado, mas que está cheio de histórias, riquezas e surpresas. O trabalho do arqueólogo e das arqueólogas é bem científico, então a gente no campo não tem a parte da aventura também, assim, porque alguns lugares são muito remotos, você tem dificuldade para chegar, tem animais, né, afinal de contas é mato e tal, ou mesmo na água, você tem que chegar de barco às vezes, mas em si, o trabalho em si, ele é muito meticuloso, assim, científico, de fazer medições, de tirar pontos no GPS, de ter uma rigorosidade no registro, porque a gente diz que quando a gente faz a escavação, na verdade a gente está destruindo o sítio arqueológico. E porque ele estava ali quietinho ao longo do tempo, né? A areia foi cobrindo aqueles vestígios de pessoas que viveram no passado e depois a gente vai mexer com aquilo, tirar do lugar. Então, o contexto também é importante para a gente, de onde ficam os artefatos, porque um artefato se foi uma casa antiga ou se foi um lugar
por exemplo, onde as pessoas faziam pedra lascada. Então, se você encontra, por exemplo, uma ponta de flecha junto com as lascas, significa que as pessoas fizeram aquelas pontas de flecha ali naquele lugar. Se você encontra ela sozinha, ela podia estar numa situação de uso. Então, assim, o contexto, o lugar onde os artefatos ficam é importante. E aí as pessoas, né, se concentram mais na questão da aventura e menos na parte científica, e a arqueologia é uma ciência. O Museu Nacional tinha um acervo de milhares de peças, não só de arqueologia, mas também coisas voltadas para antropologia, botânica, várias outras ciências, paleontologia. E por mais que esse museu seja reconstruído, né, que é a ideia agora que se discute daqui para frente, o acervo nunca mais vai ser reposto, o que era original. Então a gente tem lá, por exemplo, em relação à história, o documento que dava independência para o Brasil, né? O documento de libertação dos escravos de 1888, então tudo isso se perdeu, fora a ossada mais antiga, o crânio da mulher mais antiga daqui do Brasil, que era a Luzia, um crânio com mais de 11 mil anos, o trono do imperador, tronos de imperadores da África trazidos por Dom Pedro II para o Brasil. Então, assim, são perdas que nunca mais, por mais que a gente tenha as fotos, tenha esse acervo exposto para as pessoas de forma digital, que eu acredito que é interessante também para que as futuras gerações se conscientizem sobre o acervo que existia lá, mas o acervo mesmo físico, nunca mais. Quando eu digo que estudo arqueologia, as pessoas falam, nossa, mas o que tem aqui? E tem várias coisas, várias. A gente tem os sambaquis no litoral, que mostram assim, que são povos que viveram antes dos indígenas no Brasil e que mostram a antiguidade da ocupação do nosso território do litoral. Lá na Amazônia, os povos da Amazônia, Marajoara, Santarém, Tapajós, então assim, várias culturas que existiram antes de nós. Pinturas rupestres, a gente tem na Serra da Capivara a maior concentração de sítios do mundo, são mais de 1.200 sítios cadastrados de pintura e gravura rupestre. E na minha área, né, as pessoas também da arqueologia subaquática, as pessoas se interessam muito pelos naufrágios, que realmente a gente tem naufrágios incríveis, mas outros tantos sítios submersos interessantes na nossa costa brasileira e que dialogam com sítios do exterior também, até porque a gente tem muitos naufrágios espanhóis, holandeses, portugueses aqui na costa. Existem várias maneiras, uma delas é a paisagem. A gente sabe, por exemplo, que boa parte das comunidades que viveram, né, antes da chegada dos portugueses se concentravam, por exemplo, em regiões perto de rios. Então, a gente muitas vezes pela paisagem consegue ter uma ideia. Outra é pelos artefatos mesmo. Então, eu tenho uma região perto de rio, começa a encontrar pedras que a gente chama de seixos, então que a gente sabe que os povos da pré-história usavam para fazer suas ferramentas, e a gente começa a achar lasca, então com certeza tem. Sítios cerâmicos também, muito pela paisagem e também quando se encontram os artefatos. E uma coisa interessante é que muitos dos artefatos são encontrados por não arqueólogos. A gente até brinca que às vezes os artefatos mais bonitos são encontrados por pessoas que não são da área. Se você se interessou pelo papo sobre arqueologia, aproveite e entre no canal da Cristiane. E também entre no nosso canal do YouTube para rever todos os programas e em nossa página do Facebook. Até amanhã!